A filosofia, no seu estágio metafísico, busca responder o que são as coisas. Fazer filosofia é entrar numa conversa que já está acontecendo há 2.500 anos. Para você, inteligente, não é isso? Não se conhece Teratas para você. Teratas. Para Professor, o que é um problema filosófico? Bem, a gente tem que abordar a questão do problema, eu acredito, a partir de um ponto de vista técnico, entre aspas, e metodológico. O problema é o ponto de partida da reflexão filosófica. O problema, de uma maneira muito simples, né, para a gente começar a conversa, muito resumida, é aquilo a partir do qual, ou sobre o qual o filósofo se debruça, o filósofo passa a refletir. É quase que a formulação da pergunta que o filósofo vai responder. Não há, é uma coisa que é importante ser dita, a gente não pode entender o filósofo como, e é uma visão que às vezes o senso comum tem, como aquele pensador que fica refletindo livremente sobre a existência humana. Quer dizer, essa visão é um pouco romântica do filósofo, mas talvez ela seja mais apropriada ao poeta, né? Aquele que tem as suas teses livres sobre as suas perguntas. A filosofia, ela se desenvolve a partir de um debate que se dá ao longo da história, onde os problemas são colocados. O que eu estou querendo dizer é que o filósofo tem o problema já ao seu dispor. Quer dizer, a reflexão do seu tempo coloca o problema para ele. Então, o filósofo não tem propriamente essa liberdade de refletir sobre o que ele quiser. Claro que numa maneira um pouco figurada, mas o filósofo reflete sobre os problemas que são colocados no seu tempo. Então, a gente poderia definir, de uma maneira bem genérica, o problema como uma pergunta ao qual o filósofo busca responder. De onde surge esse problema para o filósofo? Bem, ao longo da própria história da filosofia, né? Talvez seria o caso, quando a gente começa a estudar filosofia, remontamos à velha Grécia e remontamos à perplexidade, né, do povo grego ou daqueles pensadores gregos num determinado momento, quando viram que as suas respostas míticas já não davam conta de uma série de questões que se colocavam. Então, costumamos estabelecer um marco, né, do surgimento dos problemas filosóficos a partir dessa perplexidade que surgiu ali na Grécia. No entanto, quer dizer, uma vez o saber filosófico constituído, é o próprio desenvolvimento ao longo dos séculos, ao longo dos milênios da reflexão filosófica que coloca os seus problemas sucessivamente. O problema filosófico surge a partir do próprio desenvolvimento do saber filosófico. Na realidade, é uma coisa muito interessante quando a gente analisa a história da filosofia como um todo, a gente percebe que a maioria dos problemas, quer dizer, grande parte dos problemas filosóficos que imperaram durante a história da filosofia não foram resolvidos. Eles foram dissolvidos, transformados em outros problemas. Nós encontraremos casos onde teses, depois a gente fala um pouco da tese, onde teses muitas vezes se repetem ao longo da história, no entanto, se repetem em contextos diferentes, como resposta a problemas diferentes. Então, essas teses ganham uma roupagem completamente diferente, né? Ganham uma dimensão completamente diferente. Mas foi o problema que mudou ou o jeito de ver, entender, resolver? Resolver é uma palavra complicada para a filosofia, mas foi o jeito de encarar esse problema que mudou, de acordo com uma escola filosófica, de acordo com o próprio desenvolvimento histórico da filosofia? Veja bem, a filosofia, ela por trabalhar somente com conceitos, né, dado o seu caráter não empírico, ela, do ponto de vista metodológico, ela funciona mais ou menos da seguinte maneira. Determinadas teses que são propostas têm consequências. E muitas vezes essas consequências elas não surgem à primeira vista, num primeiro momento. São consequências que surgem a partir
da reflexão sobre essas próprias teses. E o que se descobre muitas vezes é que problemas são mal colocados. Problemas são mal colocados no sentido ou porque não podem ser resolvidos, ou porque metodologicamente não foram colocados conceitualmente, metodologicamente de forma precisa, ou porque determinadas teses internas à própria filosofia, ou mesmo externas, teses da ciência, teses de outros ramos do saber, acabam impondo novos pontos de vista, novas maneiras de se abordar os mesmos problemas. Então, muitas vezes, eles são dissolvidos. Eu posso te dar um exemplo. Se a gente abre um dos livros mais lidos da história da filosofia, um dos livros mais importantes, aliás, que a maioria dos cursos de filosofia de graduação sempre começa além desse texto, que são as Meditações do Descartes. Ali o Descartes se propõe claramente, no início do texto, a resolver dois problemas. É claro que existem alguns problemas que não estão nas entrelinhas, né? Não vem o caso a gente tratar, mas explicitamente ele diz: eu quero provar a existência de Deus e a imortalidade da alma. Hoje, pelo menos que a gente tem notícias, os filósofos não estão preocupados, não estão debruçados para provar que a alma é imortal ou que Deus existe. Aí a gente pergunta, por que será que não perguntamos mais? Porque já foi respondido, já sabemos que a alma é imortal ou que Deus existe ou vice-versa, já resolvemos essa questão? Obviamente não. Não respondemos essa questão. Mas o desenvolvimento, as discussões, os problemas, teses e argumentos, a reflexão filosófica que se seguiu a partir da recepção dessa obra, acabou demonstrando ao longo de alguns anos que esse problema não é um problema filosoficamente relevante, porque não estamos, isso é uma coisa que o Kant disse, mas a gente pode ter outras críticas possíveis, simplesmente porque não estamos capacitados a resolvê-lo. Né? Não temos condições de chegar até ele, não estamos capacitados, seja cognitivamente, de acordo com a crítica do Kant, ou seja, do ponto de vista semântico, como a crítica dos analíticos. Esse problema não foi resolvido. Esse problema simplesmente foi dissolvido e outros problemas se colocaram a partir deste desenvolvimento. Existe uma tipologia de problemas? Sim, problemas desse tipo insolúveis, problemas... Eu costumo... Aliás, um autor bastante interessante do século XX, início do século XX, que não é um autor que eu estudo muito, mas eu tenho um certo apreço por algumas teses dele, que é o Henri Bergson, que às vezes alguns chamam de Bergson. E ele diz muito claramente o seguinte, ele propõe a noção de falso problema. Todo problema, por definição, pode ser resolvido. Ele não tem que ser resolvido, mas ele tem que, pelo menos, poder ser resolvido. Ou seja, qualquer problema que não pode ser resolvido, na realidade é um pseudo-problema. Está na natureza do problema a sua possibilidade de resolução. Isso abre, quer dizer, e não foi só o Bergson que disse isso, quer dizer, o Bergson disse muito claramente, mas outros autores, inclusive de outras escolas, colocaram a questão mais ou menos dessa maneira. Então, veja só, se eu parto desse pressuposto que existem pseudo-problemas, que somente problemas bem colocados podem ser resolvidos, eu tenho toda uma orientação metodológica, uma heurística filosófica colocada. Ou seja, antes de mais nada, antes de procurar resolver, oferecer respostas às perguntas, eu tenho que saber se essas perguntas estão bem colocadas. Eu tenho que investigar a natureza dessas perguntas. Por isso que esse é o primeiro passo metodológico da reflexão, seja da reflexão filosófica, né, como um todo, seja do estudo da filosofia mesmo no colégio, na faculdade. Talvez a maior dificuldade que a gente tem é expor aos nossos alunos, quando vão estudar algum sistema, algum filósofo, expor aos nossos alunos o problema. Porque muitas vezes as teses são muito mais fáceis de compreender do que o problema. No entanto, conhecer uma resposta sem saber a que pergunta ela responde, acaba sendo algo, no mínimo, incompleto. Qual é o lugar do problema na filosofia? É o ponto de partida. O ponto de partida. Veja só. Inclusive, eu tenho um texto do professor Mário Porta, da PUC de São Paulo, que eu gostaria de mencionar, chamado Filosofia a partir dos seus problemas, onde ele trata efetivamente disso. E ele coloca ali muito claramente uma coisa que
que é clara depois que a gente toma contato, mas que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Mas que a filosofia ela tem 3 momentos, qualquer filosofia, ou qualquer texto filosófico, ou qualquer bom texto filosófico tem que ter 3 momentos, 3 categorias de exposição, 3 categorias lógicas: problemas, teses e argumentos. Eu tenho uma pergunta, eu forneço uma resposta a essa pergunta e eu forneço subsídios que sustentam a minha resposta. São esses os 3 momentos essenciais. Aliás, é uma coisa que a gente costuma fazer na faculdade com os nossos alunos, sempre que podemos, é um exercício metodológico importante quando pegar um texto filosófico, tentar identificar o que é problema, exposição de problema, o que é exposição de tese, o que é exposição de argumento e o que não é nada disso. O que é simplesmente uma explanação, algum artifício estilístico, ou exemplos, ou coisas desse tipo. Ora, se a gente parte desse suposto, está claro, me parece, que o problema é o primeiro movimento. Quer dizer, não, como eu disse agora há pouco, conhecer uma resposta sem saber ao que pergunta essa resposta responde é algo, no mínimo, incompleto. E muitas vezes a gente gasta mais tempo, a gente gasta mais trabalho, mais reflexão tentando compreender um problema do que propriamente conhecer as respostas. Do ponto de vista da praxis do ensino da filosofia, isso é muito claro. Porque, veja só, se vamos estudar Platão, a gente começa, pelo menos, com Heráclito, Parmênides e os pré-socráticos, mas basicamente Heráclito e Parmênides. Se a gente vai estudar Kant, a gente tem que começar Descartes, Leibniz, sobretudo, a gente tem que saber o que veio antes. Se a gente vai estudar Wittgenstein, qualquer texto introdutório do Wittgenstein começa falando do Frege, do Russell. Por quê? Por que quando a gente vai estudar um filósofo, a gente começa por filósofos de 1, 2, 3 gerações atrás? Justamente porque são esses filósofos de 1 ou 2 gerações atrás que vão colocar o problema do autor. E se a gente perde essa dimensão, a filosofia do autor fica uma coisa vazia, né? sem suporte. Como é que o filósofo detecta um problema? Ele não detecta, né? Ele... Às vezes eu falo na sala de aula uma coisa assim, né? Até de uma maneira meio coloquial, informal, eu digo assim: fazer filosofia é entrar numa conversa que já está acontecendo há 2.500 anos. A conversa vem sendo desenvolvida, a gente tem que entrar nessa conversa. Ora, como que a gente entra numa conversa? Qual é o suposto essencial para que a gente possa entrar numa conversa que já vem se desenvolvendo? A gente tem que conhecer o assunto, a gente tem que saber do que estão conversando. Ora, então está muito claro, me parece, se a gente parte desse ponto de vista, que é necessário estudar a história da filosofia para compreender, aqui eu vou usar a palavra evolução, mas, por favor, não no sentido valorativo, para entender como os problemas filosóficos se desenvolveram. Né? Como que determinados problemas colocaram outros, que colocaram outros, uns foram resolvidos, outros foram dissolvidos, assim a coisa vai, até que a gente pode descobrir, né? A gente pode saber qual é o problema, ou os problemas da vez. Eu tenho alguns colegas, aliás, essa é uma polêmica que é presente na filosofia aqui no Brasil, na comunidade filosófica aqui no Brasil, e eu acredito que não só no Brasil, mas existe uma polêmica entre aqueles que dizem que deve haver uma separação entre o trabalho do filósofo e do historiador da filosofia. Uma coisa é ser filósofo, outra coisa é ser historiador. Tá. Né? Tem aqueles que só estudam os autores e tem aqueles que fazem filosofia em primeira pessoa. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar essa divisão, né? Justamente porque eu compreendo que a filosofia ela é a única, eu acho, manifestação do saber que dialoga com a sua própria história, que tem a sua própria história como objeto. Né? Então, mesmo autores que disseram coisas lá atrás, que depois o desenvolvimento das reflexões demonstrou que ele não estava com a razão, são estudados até hoje. E são estudados até hoje para compreender os problemas filosóficos de hoje. Né? Ora,
um filósofo que, assim, com certeza, unanimemente, seria considerado, no mínimo, um dos 3 ou 4 filósofos mais importantes da história, e muita gente acredita que é o primeiro, que é o Kant. O Kant afirma coisas do tipo: o espaço e o tempo não são reais, são categorias do sujeito, né? Não estão nas coisas, mas estão no sujeito. Algumas consequências da filosofia do Kant, como mais ou menos o seguinte: o sujeito epistemológico, aquele sujeito que conhece o mundo, só pode conhecer o mundo da maneira newtoniana. Significa que a única física possível, a única ciência possível é a ciência do Newton. Ele define umas coisas assim, que certamente são falsas. Quer dizer, desenvolvimentos dentro da história da filosofia, dentro da história da ciência, demonstraram que são teses falsas. Ora, aí a gente pode colocar a questão: por que a gente estuda tanto? Por que se escreve tanta coisa? Por que é que se dá tanta importância para um autor que escreveu um monte de coisa que nós sabemos que é falso? Ora, porque nós não julgamos, nós não valorizamos uma filosofia pela quantidade de verdade que ela tem, até porque me parece que não é muita. A gente pode até falar isso depois. Esse é o objetivo da filosofia, pelo menos hoje. Mas a gente estuda um autor, a gente considera um autor pelo estrago que ele fez, né? As coisas se desenvolviam de uma determinada maneira. A reflexão filosófica se dava num determinado viés. Aí, de repente, surge uma filosofia que muda o estado das coisas, que recoloca os problemas. Né? E recolocando esses problemas, colocando a coisa sobre uma nova perspectiva, começa um novo ciclo de desenvolvimento filosófico. Né? O século XIX, por exemplo, é um século riquíssimo, né, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista da filosofia, e é ali onde surgem também aquelas disciplinas, as ciências humanas que meio que brotaram da filosofia a partir do século XIX. Né? O século XIX é uma coisa muito complexa. É o século que a filosofia do Kant está sendo digerida. Quer dizer, qualquer autor que a gente vai estudar no século XIX, seja o Nietzsche, seja um Marx, seja um Russell, seja os analíticos, autores de escolas muito distintas, né, de turmas muito incompatíveis, têm uma origem comum de reflexão, que é a filosofia do Kant. Por que isso? Porque o Kant recolocou os problemas da filosofia. E isso de uma maneira muito, muito clara e muito precisa. A filosofia teve um estágio metafísico, que talvez tenha começado lá com Platão e tenha ido até o início da modernidade. Na modernidade a gente começa a ter preocupações epistemológicas e subjetivas mais prementes, mas ainda impera aquele espírito metafísico, baseado numa pergunta muito clara, que a gente poderia dizer assim: a filosofia, no seu estágio metafísico, busca responder o que são as coisas, busca falar sobre o que é. Então ela é basicamente ontologia. É uma filosofia que busca estabelecer o que é o ser. Quais são as coisas, como elas são, quais são as categorias de existência, que tipo de existência temos. Não é? Inclusive, as 4 disciplinas da metafísica tradicional, né, que foi forjada, a ontologia, que estuda o ser enquanto ser, e depois as metafísicas especiais. A psicologia, que estudaria a alma, a teologia, que estudaria a natureza de Deus, e a cosmologia, que estudaria a totalidade. Não é? Ora, Kant aparece na cena e diz o seguinte, né, a pergunta crítica do Kant: primeira coisa que devemos investigar é: estamos capacitados cognitivamente para ter acesso cognitivo a esses objetos? Né? Uma pergunta muito simples. Nós, seres humanos, né, limitados, né, racionais, estamos capacitados a ter um conhecimento objetivo de Deus. Por exemplo, como Descartes. Né? Descartes disse que Deus existe, que Deus é bom, porque se Deus não fosse bom, imperaria o ceticismo. Né? Será que a gente pode fazer isso? Estamos capacitados para isso? Então, Kant recoloca a pergunta filosófica. E ele diz o seguinte, não diz claramente, mas é o que a gente pode extrair da filosofia dele. Antes de perguntarmos pelas coisas que são, nós temos que perguntar o que nós podemos conhecer. A pergunta filosófica não é mais o que é o mundo. A pergunta filosófica agora é: o que eu posso conhecer desse mundo?
Aquela filosofia eminentemente metafísica passa a ser agora eminentemente epistemológica. A filosofia deixa de ser que deixa de imperar na filosofia os grandes sistemas que dão conta da ordem do universo, para se voltar para a natureza da subjetividade cognitiva. Ou seja, há uma mudança de pergunta radical, extremamente importante. A partir da publicação da Crítica da Razão Pura, o saber filosófico nunca mais foi o mesmo. Independentemente da gente verificar se o que está dito ali é verdade ou não. Esse foi o estrago de Kant. O estrago entre aspas, né? Recolocou a filosofia em outras bases, né? A filosofia que era metafísica se torna basicamente epistemológica. Você podia traduzir epistemológico, epistemologia? Vamos lá. Metafísica eu acho que você explicou quando você foi... Vamos lá. A gente fala da ontologia como estudo do ser, Sim. tá? Metafísica também como estudo dessas coisas que são. Epistemologia, muitas vezes ela é traduzida, existem algumas outras expressões que às vezes não são muito compatíveis, mas são utilizadas, mas de uma maneira bem geral poderíamos traduzir por teoria do conhecimento. Veja bem, no momento metafísico, eu quero falar sobre as coisas que são, eu quero falar sobre objetos. A epistemologia, quero falar sobre o meu conhecimento dos objetos. Então, quando eu digo o seguinte, a alma é imortal, como diz Descartes, é uma tese metafísica. Eu estou falando sobre o ser, de ser a alma, estou dando uma característica de um objeto. Quando eu digo o seguinte, nossa estrutura cognitiva está estabelecida de uma tal maneira que não me dá acesso a entidades como alma, essa é uma tese epistemológica. Não está falando da alma, mas está falando da minha capacidade de conhecê-la. Então, a epistemologia, nesse caso, está ligada ao conhecimento do objeto e não ao objeto. Kant chamou isso, o que ele fazia, de filosofia transcendental. E tem uma definição, eu não sei se eu vou conseguir citar literalmente, mas ele diz o seguinte, chamo de transcendental aquela filosofia que não se ocupa dos objetos, mas da maneira como posso conhecer esses objetos, enquanto esse conhecimento pode ser possível a priori. Aí é uma outra questão do Kant. Mas a epistemologia, a abordagem epistemológica é a abordagem do meu conhecimento, do que se pode conhecer. Ao passo que a abordagem metafísica é aquela que vai falar do ser, das coisas que são. O objeto da filosofia é a sua história? Eu falei isso, né? Falou. Num certo sentido é assim, porque veja bem, muitas disciplinas filosóficas, muitas ciências, muitos ramos do saber, nós podemos de uma maneira satisfatória definir apontando seu objeto. Né? De uma maneira bem grosseira, mas eu posso dizer, a física estuda o movimento, né, dos corpos, a biologia estuda o fenômeno da vida, né, a geografia estuda as relações do espaço. Eu tenho essa possibilidade de muitas disciplinas definir pelo seu objeto. No entanto, a filosofia não. Como é que eu posso definir a filosofia pelo seu objeto? Se a gente pode encontrar no vocabulário filosófico, na literatura filosófica, coisas como filosofia da arte, filosofia da mente, filosofia política, filosofia ecológica, que nós temos uma linha de pesquisa em Marília, filosofia da matemática. Então, me parece que a gente não tem como definir a filosofia do ponto de vista do seu objeto. Né? Então, o seu objeto é uma coisa um tanto escorregadia, né, da gente pegar. E a filosofia tem um caráter eminentemente não empírico que faz com que ela só trabalhe com conceitos. Ora, como que os conceitos se estabelecem? Como é que os conceitos chegaram até nós? Né? Como que esses conceitos que o filósofo trabalha se dão ao filósofo? Na história da filosofia. É a história da filosofia quem colocou esses conceitos, quem transformou esses conceitos, quem recolocou esses conceitos, de modo que eu disse no sentido de que não há como fazer filosofia sem conhecer a sua história, porque o material do filósofo está dado na história da filosofia. É ali que a gente vai encontrar os problemas, que a gente vai encontrar os conceitos, que a gente vai encontrar argumentos que já foram ditos.
Até porque, se não for assim, corre-se o risco de ficar constantemente redescobrindo a pólvora, né? Dizendo coisas que já foram ditas há 2000 anos atrás. Tem gente que brinca por aí dizendo assim, filosofia, se você diz uma coisa nova, há uma grande possibilidade dela não ser boa. E se você diz uma coisa boa, há uma grande possibilidade dela não ser nova, né? Porque se escreveu bibliotecas e mais bibliotecas. Ora, se eu não conhecer esse material, quer dizer, e se eu não dialogar, se eu não debater com o que a história da filosofia produziu, né, não se faz filosofia. Professor, qual a diferença entre um problema científico e um problema filosófico? Bem, vai depender do conceito que a gente tem de problema científico, né, de qual autor que trabalhou isso. Mas a gente pegar um autor como Popper, por exemplo, do ponto de vista do lugar, né, do momento metodológico, eu não tenho dúvida que ocupam o mesmo lugar, o problema filosófico e o problema científico. O que é o problema? Uma pergunta à qual não temos respostas e que temos que investigar essas respostas. Então, partimos daí, né? E aí, a cada teoria nova que surge, no caso da ciência, por exemplo, de acordo com o Popper, buscará resolver o problema colocado e valerá até que outro problema surja, até que outra pergunta sem resposta se coloque. Por exemplo, durante muito tempo, né, acreditou-se que a física do Aristóteles, o conceito de física do Aristóteles era suficiente. E era realmente, não acreditou-se, ele era suficiente. É um conceito de física baseado na noção de lugar natural. Os corpos, né, os objetos do mundo, movem-se sempre, de acordo com Aristóteles, em direção ao seu lugar natural. Por exemplo, o lugar natural da Terra, do elemento Terra, existe aquela teoria do Empédocles, dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Então, partindo do pressuposto daquela turma, de que tudo o que existe no mundo físico é composto por esses 4 elementos, eu estabeleço que cada um desses 4 elementos tem o seu lugar natural. Então, o lugar natural do elemento terra é no centro da Terra. O lugar natural do elemento água é na superfície da Terra. O lugar natural do elemento fogo é no limite do mundo sublunar, entre a Terra e a Lua, lá no limite da nossa esferazinha. E o lugar natural do ar é o espaço existente entre a superfície da Terra e o limite do mundo sublunar. Isso Aristóteles. Essa é a física aristotélica. Ora, veja só, de posse dessas teses muito simples, eu consigo explicar um monte de coisa. Por que uma pedra, quando cai no chão, fica paradinha no chão? Porque ela está se esforçando, ela é basicamente elemento terra, e está se esforçando a atingir o seu lugar natural, que é o centro da Terra. Né? Por que a água, quando cai, ao contrário, se esparrama, né? Se toma conta, né, do chão? Porque o lugar natural da água é a superfície da Terra. Por que o fogo sobe? Por que o vento se movimenta nessa direção? Veja bem, quanta coisa eu explico com essa teoria? Né? Quantos problemas não são, quantas perguntas não são respondidas com uma teoria como essa? Então, durante muito tempo, essa teoria valeu. Até o momento que surgem determinados problemas que essa teoria não dá mais conta. Por exemplo, como é que eu explico todas aquelas questões referentes a experiências que Galileu fazia, que muitos autores fizeram, ao problema da gravidade, né? Por que quando eu jogo uma pedra do alto da torre ela não cai no mesmo lugar? Ou por que é que se nós estamos aqui em cima da Terra, se a Terra gira, a gente não cai da Terra? Ou seja, problemas vão sendo colocados e aquela teoria já não dava mais conta. Foi necessário o quê? Grande desenvolvimento científico durante ali algumas décadas, alguns séculos, até que um novo modelo de física fosse estabelecido, que é o modelo newtoniano, não mais baseado no conceito de lugar natural, mas baseado no conceito de força gravitacional. Que eu explico todos os problemas que eu explicava com Aristóteles e mais aqueles que eu não explicava com Aristóteles, aliás, que moveram o saber científico até a proposta de uma nova tese. Então, veja bem, se a gente parte, né, do ponto de vista do Popper, o lugar do problema é o mesmo. É o problema que
leva à reflexão, leva ao trabalho propriamente objetivo. Mas me parece que é só aí, é só no lugar que eles se estabelecem, porque o que vai ser feito depois, né, a filosofia trata o seu problema de uma maneira, me parece, um tanto distinta, né? Porque a filosofia tratará do seu problema, acredito, não propondo uma teoria a ser testada, né? Não propriamente propondo hipóteses e verificando se essas hipóteses podem ser ou não comprovadas ou corroboradas, né? O saber filosófico ele é mais analítico, ele é mais reflexivo, e nesse sentido ele não pode trabalhar muito com essa noção de uma resposta prévia que eu dou a um problema e uma resposta que vai valer até que um novo problema surja. Quer dizer, esta lógica a filosofia não comunga. Existe problema filosófico respondido? Ou quando ele chega numa resposta, ele passou para o campo de uma outra ciência? Bem, essa é uma questão polêmica, né? Aliás, eu acho que diferentes colegas que sentaram nessa cadeira certamente responderiam de maneiras diferentes. Mas eu tenho para mim, a partir, né, da abordagem que faço da história da filosofia, de que os problemas eles não são resolvidos, né? Porque resolver é fornecer uma resposta, e uma resposta efetiva, uma resposta definitiva. Né? E eu não acho que haja respostas definitivas nem nas ciências empíricas, quanto mais, né, na reflexão filosófica. Eu acredito que os problemas eles se transformam, eles se dissolvem, eles se recolocam, né? Mas muito dificilmente a gente pode falar numa resolução. Problemas eles são muitas vezes superados e não propriamente resolvidos. O que é usado para tentar avançar, né, não na resolução, mas no tratamento de um problema em filosofia? Bem, o que nós temos, né? Conceitos, reflexão, extrair consequências das teses propostas. Basicamente é esse o nosso trabalho, né? Refletir sobre, propor teses e extrair consequências dessas teses, saber se essas teses não encontrarão incompatibilidades ali na frente, né? Verificar se os conceitos estão bem colocados, porque vejam só, quando a gente trabalha com conceitos, ou seja, com algo que não é empírico, com algo que não é palpável, que não pode ser verificado na experiência, que não pode ser observado. É muito comum, é muito possível que ao longo das reflexões, ao longo do desenvolvimento dos raciocínios, ao longo da exposição dos argumentos, esses conceitos sejam, como poderíamos dizer, assumam características diferentes, se transformem durante uma mesma argumentação, ou seja, poderíamos encontrar uma série de exemplos, mas a gente pega a filosofia moderna, ali o auge do racionalismo moderno, Descartes, Spinoza, Leibniz, trabalhando com o conceito de Deus, né, por exemplo. Os autores vão propondo um conceito de Deus, quer dizer, Descartes propõe que Deus tem determinadas características, aí o Spinoza, por exemplo, percebe que essas características que Descartes forneceu, né, o seu conceito de Deus, são incompatíveis com alguns projetos, com o projeto racionalista que está ali imperando, também é contraditório com próprias teses do Descartes, e propõe um novo conceito de Deus, que por sua vez cria outros problemas. Aí aparece um autor como Leibniz e busca propor um conceito de Deus que não é aquele conceito do Descartes, que não tem aqueles problemas do Descartes, mas que também não tem as consequências perigosas e nefastas do Deus do Spinoza. Aí propõe um novo Deus. Né? Olha, o que está acontecendo? Esses conceitos eles vão sendo transformados, eles vão sendo recolocados. E o que nós temos ora, por que, uma pergunta que você poderia me fazer, eu já adianto. Por que, se os problemas não são resolvidos, olha, então por que nós estamos hoje aqui no século XXI, se fazia filosofia desde o século IV, V a.C., o que aconteceu nesse tempo todo, que se respostas não foram encontradas? Bem, primeiro, parece ser um pouco limitador, e acho que até um pouco positivista demais, a gente valorizar
qualquer manifestação humana pela quantidade de verdade que ela tem. Né? Nem pela quantidade de verdade e também pela utilidade que ela tem. Né? Algo pode ser importante simplesmente por ter ali tido um valor histórico, por ter influenciado uma geração ou por ter influenciado algumas coisas nesse sentido. Então, me parece um pouco limitado a gente só querer aceitar aqueles que falam verdades. Né? Mas, ao longo da história da filosofia, os conceitos passaram a ser mais refinados. Né? Os problemas passaram a se tornar mais complexos. Né? Questões que não se colocavam há 2000 anos atrás se colocam hoje. Né? Gastas a uma certa evolução, entre aspas, mas não uma evolução necessariamente que vai para o melhor, mas uma evolução que vai para o mais complexo, né? Para o mais complicado, para o mais... por aquilo que envolve conceitos mais... que envolvem maiores complexidades, conceitos mais que envolvem outros conceitos, que, né, dando estrutura, que é necessário que nós saibamos mais coisas para poder entender aquilo. Então, me parece que a evolução vai por aí. Essa evolução, entre aspas, que eu estou falando, uma evolução no nível de complexidade. Eu ia te perguntar para que serve a filosofia. Que bom que você me perguntou. Uma vez os meus alunos, se virem isso, vão se lembrar bem. Uma vez eu dei uma palestra lá na Unesp, num encontro de filosofia para graduandos, que tinha por objetivo justamente responder essa pergunta que é extremamente difícil de obter uma resposta, e principalmente impossível de obter uma resposta unívoca, que é o que é filosofia. É uma coisa impressionante. A gente chega numa sala de aula, eu faço sempre essa brincadeira no primeiro ano. Eu gosto de fazer até por maldade mesmo. Eu pergunto assim para eles: vocês vieram estudar filosofia, né? Então devem saber o que é filosofia. Me respondam o que é filosofia. A gente tem uma dificuldade, os alunos do primeiro ano, mas não só os alunos do primeiro ano, nós também temos não dificuldades em fornecer uma resposta, mas dificuldade em entrar num acordo. Junta 4 filósofos numa sala e peça para eles definirem o que é filosofia. Haverá divergência, certamente. Então, mas veja bem, a pergunta: para que serve a filosofia? E a resposta que eu dei, a minha palestra, eu penso até em publicar isso alguma vez, se chamava Sobre a Inutilidade da Filosofia. Então eu respondi, é claro que de uma maneira provocativa, né, porque eu estava com um público de estudantes de graduação, era a minha intenção fomentar o debate, mas eu respondi sem o menor pudor: a filosofia não serve para nada. Utilidade da filosofia? Nenhuma. Mas aí eu coloquei outra pergunta, e essa sim, ao meu ver, filosoficamente relevante. Por que algo tem que ser útil para ser importante? Né? Que critério é esse, que mentalidade é essa que nós estamos invocando, que estabelece que algo tem a sua importância medida pelo grau de utilidade que ele tem? Aí eu posso perguntar: qual a utilidade de um quadro do Dalí? Enfeitar a parede? Parece que é muito pouco. Né? Ou de um poema do Haroldo de Campos. Né? Qual é a utilidade disso? E justamente pelo fato de não ter, ao meu ver, uma utilidade prática, é aí que reside talvez o maior valor da filosofia que ele deve cultuar, que é o seu despreendimento. Quer dizer, se o filósofo produzir uma filosofia engajada, ou seja, se o filósofo partir do pressuposto de que algo é verdade, então eu vou justificar esse algo, ou então alguma finalidade deve ser obtida, então eu vou buscar essa finalidade, a sua filosofia estará comprometida. A sua reflexão estará comprometida. A sua liberdade de reflexão estará comprometida. Posso dar 2 exemplos na história, bastante conhecidos. O que aconteceu na Idade Média, embora a filosofia medieval, em alguns aspectos, seja rica, né? Seja riquíssima, em outros aspectos, uma filosofia manca, porque servia a uma verdade já pré-estabelecida. Né? Então, era uma filosofia que se desenvolvia dentro de determinadas amarras. Uma coisa muito parecida, quer dizer, embora num contexto totalmente diferente, aconteceu no leste europeu, durante o período da Guerra Fria. Na Alemanha do leste,
aonde o marxismo-leninismo, que era a ideologia oficial, fez com que, por exemplo, a Universidade de Leibniz, né, que ficava no leste da Alemanha, se voltasse a basicamente refletir sobre marxismo, leninismo, sobre aquela mentalidade oficial. E isso, obviamente, foi um empobrecimento, né? Quase que destruiu-se departamentos de filosofia, comunidades filosóficas que já estavam ali há séculos refletindo, foram quase que dizimadas pelo saber oficial. E, ao meu ver, esse tipo de engajamento é absolutamente nefasto. Para resolver um problema filosófico, parece que tem que atender algumas prerrogativas. Que é isso, partindo disso que você falou, tem que ser desinteressado, tem que ser compartilhado, né? E tem que partir de uma verdade, uma coisa assim. Bem, com relação ao filósofo ser um amante da verdade, eu particularmente tenho para mim que esta é uma postura um tanto romântica, né? Porque é o que o Platão disse, né? É o que os gregos diziam, né? A filosofia é o amor à verdade, o amor ao saber desprendido. Inclusive, é importante a gente salientar que na Grécia a filosofia ela era desinteressada nesse sentido, totalmente desinteressada. Porque o que levava o filósofo a refletir era esse eros, né? Era esse amor ao pensamento, era o fato de que se eu conhecer eu vou me tornar melhor, certo? Só por isso. É o conhecimento da verdade pela verdade. Ora, a gente sabe muito bem que hoje, não precisamos nem ir muito longe, mas só refletir superficialmente sobre o saber científico hoje, a gente percebe que isso morreu. Nós temos, hoje em dia se costuma colocar sempre essas duas palavras juntas, né? Ciência e tecnologia, científico-tecnológico. Por quê? Porque a ciência parece que, nesse sentido, deixou de ter o objetivo de conhecer o mundo, de saber como as coisas são, e passa a ter como objetivo como eu posso manipular esse mundo, né? Como eu posso fazer esse mundo servir aos meus interesses, né? Um exemplo típico, não é? Nós sabemos que a Terra não é plana. Nós sabemos que a estrutura do planeta Terra não é plana. E que para operarmos uma geometria do planeta Terra, teríamos que operar uma geometria não plana. No entanto, se eu quiser construir um prédio como esse, eu começo fazendo uma terraplanagem. Eu parto do pressuposto de que o espaço é plano. Ou seja, eu crio condições para que eu possa estabelecer aquilo que eu preciso para as minhas finalidades práticas. Então, nesse sentido, é um saber desinteressado. No entanto, eu acho que aí há um pouco de romantismo, e eu acho que, num certo sentido, até ingenuidade, porque eu vejo que há muito tempo, quer dizer, muito tempo comparando as nossas vidas, mas não muito tempo comparando com a história da filosofia, ela deixou de ser um elemento de busca da verdade. A filosofia, me parece, sobretudo a partir do século XX, do final do XIX para o XX, isso em várias escolas, em várias correntes, ela passa a ser muito mais uma tentativa de explicitação de sentido do que propriamente de apresentação de verdades. E há uma diferença muito clara nesses dois conceitos, entre estabelecer o sentido e entre buscar a verdade. Por exemplo, podemos pegar do ponto de vista dos filósofos analíticos, isso é muito claro, o Frege colocou com uma clareza lapidar. Ele diz o seguinte: um enunciado qualquer, afirmativo, em princípio pode ser verdadeiro ou falso, né? Mas a gente pega... Claro que o Frege não disse isso, eu estou tentando pegar o espírito da coisa, né? O que talvez ele diria. Mas a gente pode pegar uma expressão, por exemplo, vou citar aqui uma letra de uma música do Djavan, muito bonita que eu gosto, que ele dizia, que a Gal Costa cantava, no qual a letra diz que o amor é azulzinho. Vocês devem lembrar dessa música. Aí eu faço a pergunta, será que isso é verdadeiro ou falso? O amor é azulzinho. O amor é azul, né? A gente termina com a licença poética dele. Isso é verdadeiro ou falso?
Ora, não sei se isso é verdadeiro ou falso, porque eu preciso primeiro, antes de responder se isso é verdadeiro ou falso, compreender o que isso está querendo dizer. O que significa o amor ser azul? Né? Qual é o sentido dessa expressão? Como as coisas devem se comportar para que isso seja verdadeiro e como as coisas devem se comportar para que isso seja falso? Né? É claro que eu peguei a poesia como exemplo, nem é esse o objetivo, até porque eu falei do poeta lá atrás, né? O poeta pode. Né? Mas se a gente pegar objetivamente uma expressão como essa, qual é a verdade ou a falsidade dela? A resposta que os analíticos vão dar será a seguinte: não é nem verdadeira nem falsa, porque carece de sentido. Porque eu não sou capaz de conceber quais são as suas condições de verdade. Eu não sei como o mundo deve se comportar, como as coisas devem se comportar para que ela seja verdadeira ou falsa. Ora, a partir desse exemplo, talvez dê para a gente perceber, né, a partir de um exemplo, né, pegado de uma letra da música popular, de uma maneira totalmente extraída daquele contexto pesado da filosofia, mas a gente perceber como a pergunta pelo sentido é anterior à pergunta pela verdade. Somente aquilo que tem sentido pode ser verdadeiro ou falso. Ora, estabelecer sentido parece isso. O existencialismo, quer dizer, que é uma corrente completamente diferente, vai procurar estabelecer o sentido do ser e não dizer o que são as coisas. É muito diferente isso. Né? Então, me parece que imaginar a filosofia como uma rival da ciência ou como algo que se desenvolve paralelamente à ciência, porém, lá onde a ciência não tem alcance, por exemplo, para falar das coisas físicas e empíricas eu uso a ciência, para falar de coisas que não são físicas, não são empíricas eu uso a filosofia, mas eu quero a mesma coisa, estabelecer verdades sobre esses objetos, me parece uma coisa que ficou, né? Desde aquela crítica que a gente falou do Kant agora há pouco. Parece que é uma coisa que ficou para trás. Né? E a filosofia vai onde a ciência não chega. Pelo contrário, me parece que a filosofia tem uma função muito mais esclarecedora do que propriamente propositiva. Né? Busca mais compreender sentido do que estabelecer verdades e falsidades. Qual que é a relação entre problema e método? Bem, conforme dissemos lá no início, não existe um método filosófico, ou método filosófico, tal como não existe um método científico. Mas a figura do método tem que estar presente. Quer dizer, os métodos podem ser diferentes, mas sempre deverá haver um método. No meu entender, o problema é o primeiro movimento do método filosófico, pelo que a gente acabou de falar. Ora, como é que se começa a fazer filosofia? Qual é a porta de entrada para a reflexão filosófica? Como é que eu passo... Qual é o primeiro movimento que eu tenho que fazer para conhecer a filosofia de um autor? Conhecer o seu problema, compreender o problema, estabelecer o problema. Se eu não entendo isso, né, se eu não sei qual é a pergunta, se eu não souber formular a minha pergunta, eu não vou poder buscar uma resposta, no caso de uma reflexão filosófica autônoma. Se eu não entender a pergunta do autor, eu não vou conseguir entender as suas respostas, no caso do estudo da filosofia de um autor. É o primeiro movimento. Compreender um problema é o passo metodológico fundamental. Entender que problema é esse é sempre o primeiro movimento. Veja só, um exemplo bastante interessante que eu posso dar, aliás, que está direcionado ao meu trabalho. Eu publiquei um livro no ano 2000, chamado Monadologia, Espaço Relativo, o Jovem Kant Recepcionando Leibniz. Eu trabalho com um texto de juventude do Kant chamado A Monadologia Física. Bem grosso modo, nesse texto, o Kant ali tem um caráter um tanto conciliatório e ele tenta compatibilizar duas escolas de pensamento que até então se apresentavam como incompatíveis. De um lado, a filosofia do Leibniz, racionalista, né, que vem na herança do Descartes, e de um outro lado, a física do Newton. O problema básico entre esses dois autores se devia à divergência a respeito da natureza do espaço. Enquanto Newton necessitava,
para que sua ciência fizesse sentido, postular que o espaço é uma coisa vazia que antecede aos corpos, aos objetos que só podem existir ocupando-o, Leibniz dizia que o espaço efetivamente não existe. Existem as coisas. E as coisas organizadas entre si, a relação das coisas entre si é que produz o espaço como um fenômeno. Então as teses eram essas. O Kant, nesse texto, busca afirmar que é possível ser leibniziano e newtoniano ao mesmo tempo, né? Desde que algum autor aqui ceda daqui, o outro ceda daqui, alguma escola ceda daqui, outra ceda dali, é possível pensar uma física newtoniana com bases leibnizianas. E ele desenvolve toda a argumentação a partir da colocação desse problema. Bem, o que é que eu aponto nesse texto? Eu aponto o seguinte, que as teses do Kant até que são boas, coerentes e compatíveis com o problema tal como ele colocou. No entanto, onde está o problema? O problema está, com perdão da redundância, mas é necessária, na maneira como Kant colocou o problema. E é isso que está demonstrado lá. Kant coloca um falso problema e depois ele responde esse falso problema. No entanto, responder um falso problema não levou a nada. Tanto que depois ele abandonou isso, quer dizer, a filosofia dele só ganhou a sua roupagem definitiva, né, conforme dizem os intérpretes, só deixou de ser filosofia pré-crítica para se tornar filosofia crítica, no momento em que ele percebeu que ele estava abordando o problema de uma maneira equivocada. No momento em que ele recolocou o problema, tal como falamos agora há pouco. Recolocou o problema da metafísica em outros termos, em termos epistemológicos e não propriamente ontológicos. Então, é nesse sentido, veja só, um problema mal colocado, ali, uma pergunta mal feita pode inutilizar literalmente páginas, bibliotecas. Que é uma armadilha, né? Exatamente. Os autores falam do falso problema filosófico. Exatamente essa, é a armadilha do falso problema. Então, do ponto de vista metodológico, a identificação do problema, a colocação do problema, a clareza do problema é fundamental. Sim, fundamental. Então, é o primeiro passo metodológico. Seja qual for o método deve começar pela compreensão do problema. É o primeiro movimento. Os métodos são superados? A maiêutica é superada hoje em dia? Ou hoje em dia a gente ainda pode recorrer a um método como esse? Veja o bem. Parto, né? Superado, certamente não. Não. A gente lê Platão com uma qualidade espantosa. Muitas vezes, lendo Platão, nós nos colocamos ali no lugar dos interlocutores e pensamos, poxa, mas eles estavam tão longe assim, né, no tempo. No entanto, o que muda é aquilo que a gente espera do método, o alcance desse método, a expectativa a respeito desse método. Ou seja, que é possível utilizar o método maiêutico para, o método do diálogo, para extrair do meu interlocutor com que ele mesmo enuncia as teses que eu quero, é óbvio que isso é absolutamente possível. Agora, pretender que esse método é universal e que pode dar conta do saber como um todo e que pode ser definitivo, isso não tem mais jeito. O método dedutivo é a mesma coisa. O método dedutivo, que é o método da geometria, do Euclides, mas que é um método que foi aplicado pelo Descartes nas meditações. Eu parto de um axioma, de uma verdade elementar, e a partir daí eu deduzo todas as outras. Também é um método válido, desde que eu não concorde com o Descartes, que com ele, com a aplicação desse método, eu vou resolver todos os problemas da filosofia, e a partir disso não tem mais filosofia para ser feita. Né? Então, os métodos, eles estão aí. Né? Mas o que muda é o valor que nós damos ao método. É o alcance que nós imaginamos ao longo da história que o método tem. Isso é uma coisa que certamente se supera. Mesmo o método analítico, né, que parecia no início do século XX, que pelo menos para um ramo da filosofia parecia ser definitivo, que é fazer uma análise da linguagem, uma análise semântica da linguagem, perguntar sobre o que estamos falando. Né? Aquilo que eu acabei de falar, do amor é azul, né, demonstrar muitas vezes que proposições não são verdadeiras ou falsas, mas que são sem sentido. Wittgenstein disse isso no Tratados.
Ele disse assim, lá no início dos tratados ele diz, o que eu vou dizer aqui, ele diz mais ou menos assim, o que eu vou dizer aqui é que as filosofias, grande parte das filosofias anteriores a mim, das teses metafísicas, não são falsas, porque sequer podem ser consideradas verdadeiras ou falsas, porque carecem de sentidos. Né? São proposições que se enquadram na categoria do amor é azul do Djavan. Né? Proposições, pseudoproposições. Né? Então, bem grosso modo, o que esse método me estabelece? Não basta aquilo que a professora de gramática nos ensina para que um enunciado possa ser uma proposição bem estabelecida. Ou seja, não basta que tenha sujeito, predicado, verbo de ligação e seja uma oração afirmativa para que ela possa ser verdadeira ou falsa. A professora de português não veria problema nenhum, né? O amor é azul. Quer dizer, mas, no entanto, essas categorias gramaticais não podem dar conta, certo, do aspecto lógico, que envolve aí o sentido. Não é porque eu coloco um substantivo ou substantivo em um verbo e tem uma oração bem formada que necessariamente essa tese pode ser verdadeira ou falsa. Né? Então, veja bem, há um trabalho aí, que é o que o Wittgenstein, ele usa essa expressão, um trabalho terapêutico. Nós temos que pegar a filosofia e passá-la pela terapia da análise lógica da linguagem. Muitos colegas acham que esse método é um método que deve ser estabelecido como método filosófico, mas nós sabemos que não, quer dizer, que ele é insuficiente também, mas também não pode ser descartado. Né? É lógico que nós temos que fazer a análise lógica da linguagem, é lógico que nós temos que fazer a leitura estrutural do texto, é lógico que nós temos que fazer as perguntas semânticas para entender do que o texto está falando, mas eu não posso imaginar que o trabalho filosófico se esgota aí, como quis o primeiro Wittgenstein. O que se discute hoje em filosofia? Qual que é o problema da vez? Olha, muitos, né? Muitas escolas, muitas ramificações, muitas tendências. Eu posso citar, né, algumas coisas, já porque eu falei tanto nem tanto assim, mas já que eu citei o Wittgenstein, eu tenho para mim, para alguns colegas que compartilham dessa opinião, que talvez o último grande filósofo do século XX, grande mesmo, e aí eu estou falando de filósofo de ponta já num outro nível, né, de ponta mesmo, né, daqueles de ponta na história da filosofia, não no momento atual, né, o filósofo de ponta da história, foi Wittgenstein. Wittgenstein que publicou tratados, né, no início do século XX e depois reviu as suas posições do tratados e a sua segunda obra, chamada As Investigações Filosóficas, é uma obra onde ele propõe o conceito de jogo de linguagem. E que realmente colocou em outras bases a filosofia linguística no século XX. Então, a partir dessa filosofia das investigações do Wittgenstein, muitas questões ficaram em aberto. Por exemplo, tentar fechar essas questões é uma coisa que muitos autores estão fazendo agora. Qual é a natureza do jogo de linguagem? Wittgenstein disse nas investigações que usar a linguagem ela não é mais, segundo Wittgenstein, ele não define mais a linguagem como referencial. Significa o seguinte: o significado da linguagem, ou o significado de um termo, não deve ser estabelecido apontando qual objeto ao qual ele se refere. Não é uma questão de casa, aquilo, cadeira, aquilo. Na realidade, significar não é ter um referente, mas significar é ter uma utilidade, é ter um uso. Então, nós jogamos um jogo. Se eu me expressar linguisticamente com você e você conhecer esse jogo, você vai saber do que eu estou falando. E nesse sentido, eu posso me comunicar com um sinal, eu posso me comunicar com um gesto, eu posso me comunicar até, quem sabe, com um olhar, né, com uma expressão, desde que o meu interlocutor jogue o jogo. Por isso que são possíveis, por exemplo, perguntas retóricas, né, perguntas que realmente não querem perguntar. É por isso que é possível utilizar a ironia, né, porque nós jogamos alguns jogos, nós sabemos algumas regras. Aí uma pergunta que a gente pode colocar, e que Wittgenstein não explorou o quanto deveria, e que ficou. Qual a natureza desse jogo?
Né? Como esses jogos se dão? Pelo seguinte, claro, são regras e que são regras intersubjetivas que nós devemos estabelecer, nós devemos que entrar num acordo a respeito dessas regras. Combinar. Combinar. Mas veja só que problema que a gente coloca. Se as regras são combinadas, como é que a gente pode combinar a primeira regra? Uma vez que não existiam regras antes. Ou seja, se as regras se estabelecem no acordo, como que o acordo pode ser dado? Como podemos estabelecer o acordo? Aí vira um ciclo vicioso. Eu preciso de um acordo prévio para que o outro acordo possa ser estabelecido e assim por diante. E aí se retoma uma velha questão. Veja bem, como determinadas teses, os problemas mudam, né? A roupagem dos problemas, algumas teses voltam. Aí se coloca a dicotomia entre relativismo e racionalismo. Ora, será que tudo é relativo? Será que tudo a gente estabelece por acordo? Ou será que existem alguns critérios fixos, né, ao qual nós não temos poder de interferir sobre eles, que não são coisas humanas, né, mas que têm uma origem racional, transcendente, ou seja lá qual for, ao qual estamos submetidos? Existe uma fixidez racional ou existe a relatividade da vontade humana e do acordo? O problema se colocou novamente. Será que as regras são estabelecidas só no acordo ou será que existem princípios fixos que norteiam? Ora, eu posso responder, né, uma coisa ou outra. Não. Tudo é relativo, nós decidimos entre nós, existe a fixidez racional. Ora, se a gente para analisar, por exemplo, lá atrás do Platão, quando no Teeteto ele começa investigando a origem do conhecimento, aí ele investiga, né, e analisa as teses propostas até então. Ele fala da tese do Protágoras, que diz, olha, o homem é a medida de todas as coisas. Ao passo que a tese do Platão é ao contrário, existe uma racionalidade transcendente que governa. Olha essa dicotomia lá. Mas num outro problema, num outro contexto. Desenvolveu-se. Ora, no final do meados do século XIX, o Nietzsche, por exemplo, afirma, com todas as letras, que esses valores que nós consideramos ser valores transcendentes, na realidade são humanos, demasiadamente humanos. Olha, novamente a coisa colocada aí. Então, veja só, podemos até ter a mesma polêmica, as mesmas teses se debatendo, no entanto, em contextos problemáticos diferentes. Então, não dá para a gente dizer que é a mesma coisa, ao passo de que esses problemas, eles acabam sendo reinventados e às vezes teses que já haviam sido esquecidas voltam a ser reivindicadas. E assim a filosofia se desenvolve. Professor, muito obrigada. Nada, pela hora. Inteligente, mas não se pensa que terá para você. Mas não era. Terá. Pelo que eu sinto,